cidadãos e camaradas de Roma. Eu sou seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Começou, deixa eu momento aqui, 1, 2. Alô, amigos, alô, galera! Estamos de volta para o 21º episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Hoje comigo aqui, diretamente da Itália, Pedro Pereira, mais um dos nossos apoiadores. Pedro, muito bem-vindo, primeira participação. Vou pedir aí para você dar um salve aí para nossa audiência, pedir também para você se apresentar um pouquinho, contar como conheceu aí o Roma Nua e Crua, porque tem gostado do podcast, né? O que te interessa aí na história romana, e aí a gente abre esse bate-papo. Bom dia aí e se apresente para nossa turma, Pedrão. Buongiorno, salve. Sim, eu conheci o podcast ouvindo outro podcast. Você fez uma participação em um podcast que eu sempre ouvia, sempre via. E aí eu me interessei, porque era uma coisa que eu tinha procurado e eu não tinha achado sobre... Mas eu tinha procurado no YouTube sobre Roma. Eu sempre me interessei desde pequeno. As nossas noites lá, quando eu era jovem com os meus pais, era sempre falando sobre imperadores, sobre coisa romana. O nome do meu irmão é Marco Túlio e o meu é Pedro Aurélio. Então, dos nomes já dá para perceber um pouco que a gente tem um pouco de relação com Roma. Mas é um prazer, não sei exatamente como posso ajudar, mas nesse episódio, mas eu estou aqui vamos bater um papo. Bom, show de bola. Então já é tradição familiar ouvir de Roma. Você mora aí na Itália, né? Que legal. Então pode viver aí o que sobrou do Império Romano aí, mas eu digo, conhecer as ruínas, né? Tem tanta referência ali na Itália ainda de Roma, isso é muito bacana. Foi o Vilela, é isso? Foi o Vilela que... Foi o Vilela, isso. Tá. A inteligência limitada, Eu estive lá com um professor, não sei quem era agora. Enfim. O Freire, o Guilherme Freire, professor Freire, de filosofia, exato. A gente tinha uma abordagem bem diferenciada sobre Roma, Roma, bem pro lado espiritual da coisa, místico, filosófico. E eu sou bem nu e cru mesmo ali, eu quero a política, picuinha, as coisas mundanas. Mas acho que foi bacana, legal que você chegou por lá, acho que abre bastante portas aí, e que bacana que você gostou, conheceu. Aí eu vou te perguntar, já conseguiu ouvir todos os episódios lançados? Se ainda tá para trás na história aqui do Roma Nua e Crua, como é que tá aí? Na verdade, eu tive um intensivão de Roma Nua e Crua. Era ouvido direto. Só ouvia isso. Enquanto eu estava dirigindo. Eu acho que eu levar meu filho na escola era ouvindo episódio. Eu era voltando da escola ouvindo episódio. Eu terminei, sei lá, acho que 2, 3 meses eu terminei tudo. E aí eu cheguei aonde, nos episódios inéditos, né? Boa. Eu não sei se com você rolou isso, mas o meu foi inspirado num podcast americano, né? Eu acho que a gente tem uma abordagem também diferente, mas é o History of Rome. E quando eu cheguei junto, foi um pouco decepcionante ter que esperar para ouvir novos episódios. Eu também ouvi assim, maratonando 2, 3 horas por dia, qualquer tempo que eu tinha, eu ia ouvindo. E aí quando chega... Aí você tem que esperar 2 semanas para ter um novo episódio, aí você não é o máximo. Às vezes 3. Para recebermos mais um convidado aqui, eu vou só puxar aqui.
Só um segundinho, ó. Opa! Bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia, Vitor. Tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. A gente já começou aqui, tá? Então estava se apresentando, o Pedrão se apresentou, imagina, não tem problema. Só vou dizer aqui, demos um oi para geral, o Pedro se apresentou aqui, falou um pouquinho, vou estender as perguntas que eu fiz para ele para você, aí você puder começar se apresentando. Então, bem-vindo aí, Victor. Queria pedir aí para vocês dar um oi para o pessoal, para conhecer aí o nosso público, te conhecer, se apresentar, dizer quem você é. Também já te estendo a pergunta, como é que você conheceu o Roma Nua e Crua? E se você já está no episódio junto, se você está para trás na história do podcast, onde exatamente você está, mais ou menos isso. Então se apresenta e diz um pouquinho aí como chegou na gente. Tá bom. Eu sou o Vitor, né? Eu recentemente já tem um ano já, mas eu fui pai, o ano passado, em abril, e a gente estava segurando um pouco ali o Henrique, né, que é o meu filho, para a gente botar ele na escolinha. E eu sempre gostei muito de história de modo geral, né? E por sorte, né, eu vi o seu episódio antigo no Inteligência Limitada, né? E foi bem interessante, assim. Até porque eu vi um contraste entre você e o outro rapaz, eu acho que vocês não se conheciam, né? Enfim. E aí. Mas aí você se apresentou, falou, e aí. E também, assim, voltando um pouquinho antes, eu me casei e quando eu fui fazer a primeira lua de mel, eu fui para a Itália, né? Então eu conheci Roma, vi a cidade, então isso me despertou uma atenção, uma curiosidade. E quando foi no final do ano passado, eu ficando com meu filho para evitar segurar um pouco ele dele para a escola, tirei umas fériasinhas do trabalho, vi o episódio do Inteligência Limitada e vi você, e aí fui ouvir o seu podcast, e aí eu maratonei, né? Maratonei, um atrás do outro, lá dando comida pro moleque, dando banho, e tava lá ouvindo com fone de ouvido. Tanto que alguns episódios depois que eu vi vocês fazendo alguns comentários, eu tive que voltar para assistir novamente, para poder lembrar de algumas coisas. Né? E hoje estou acompanhando, já estou no último episódio, já ouvi o último episódio. Então é isso. Bom, então você e o Pedro chegaram pela Inteligência Limitada. Vou aproveitar aqui para estender o obrigado para o Vilela por ter me convidado. E também ao Vitor do História em Meia Hora, que foi ele que me indicou para ir do Vilela lá, então se não fosse pelo Vitor também não tinha chegado. Então obrigado aí, já dois mais entusiastas de Roma aí que chegaram por ele. E que legal que já maratonaram os dois, então já estão up to date, aí já estão nos episódios atuais. E aí vou voltar aqui pro Pedro, depois, Vitor, você também já fica a mesma pergunta, mas tem algum período que vocês gostam mais? Então, a saga do Júlio César é a minha parte favorita ali da história de Roma. Eu acho que ela é muito interessante como um todo, pretendo ir até a queda da cidade, mas Júlio César eu acho um personagem ímpar ali, que é bem interessante. E vou estender aí, Pedro e depois Vitor, se vocês têm algum personagem, uma saga aí, alguma etapa que vocês gostam mais da história romana, se sim, se já passou, se ainda está por vir. Então, Pedrão primeiro aí, depois Vitor. Bom, eu não conheço, de verdade, eu não conheço a história para citar nomes e tal. Júlio César, com certeza, é o mais famoso, né? É o mais que a gente ouve falar, até nas escrituras, a gente fala de César, apesar de ser um título. Mas Júlio César, sim, é o cara que expandiu, né? É o cara que teve a visão de não é mais uma república, é uma coisa muito maior do que um país, né? Então ele teve essa visão, apesar de que usou os métodos um pouco estranhos, mas enfim, o jeito dele, com certeza o Júlio César é o cara que levou Roma para o que é, né? O que a gente conhece. Outro dia eu estava vendo a história, a timeline da dimensão de Roma, do Império, da República do Império, quando chegou na parte de Júlio César, que deu uma explosão da área. Então, realmente, o cara foi excepcional.
Vitão, você tem alguém aí? Como é que tá aí? Acho que você tá no mudo. Foi mal, é que Tem esse essa, hein? aplicativo é diferente, aí eu me perdi com os botões. É, tem sim, na verdade eu li Confissões de Marco Aurélio, né? Sim, eu sempre gostei um pouco não, bastante de história e teve uma época que eu me interessei por filosofia e acabaram me indicando, né? Ele era estoico, né? Então acabei que eu li um pouco li Confissões, né? E li um pouco sobre a história dele. Mas assim, não cheguei a entrar no reinado, nem entender como foi o reinado ou o império, né? Enfim, o governo dele. Mas assim, o que mais eu gosto, de modo geral, na história de Roma, é que, ao mesmo tempo que eles eram muito violentos, eles eram, assim, super inteligentes, sofisticados em tantas coisas, né? Então, assim, parece até um certo contraste, né? Então, assim, eles chegam numa cidade, igual eles fizeram com Cartago, destrói tudo, mas ao mesmo tempo, para poder fazer isso, eles tiveram que fazer criar uma marinha, sabe? Todo, todo um processo, né? Se sofisticar com a questão dos exércitos, levar todo esse exército para lá, né? É uma coisa que você fala muito e que eu não pensava nisso quando falava de guerra, são as questões por detrás da batalha, né? Então, o, como manter os suprimentos, logística, né? Isso tudo foi coisas que os romanos se sofisticaram, por isso que eles ficaram tão, talvez o Alexandre o Grande um pouco antes, né? Mas eles também, e assim, é interessantíssimo, interessantíssimo. Tô gostando. Boa. Mas então, para você, Marco Aurélio, onde você está na expectativa aí que chegue em Marco Aurélio e a Borja ali? Eu Eu tô vou. com um pouco de medo, porque ele não, tem os livros, né? Ele se torna um grande imperador, mas eu tô com medo de como é que foi o reinado dele, assim. Eu tô buscando outras fontes conhecendo outras histórias para não me atropelar na história de Roma. Tô deixando você contar e aí, de acordo com o que você vai contando, eu vou buscando de acordo com o episódio, entendeu? Então, quando você falou de Augusto, aí eu fui pesquisar quem era Augusto, ver bustos, né? Você conseguia entender um pouquinho a imagem dele. Eu sou bem visual, assim, né, em algumas coisas. E aí o Eu tô com um podcast te pouco de complica, medo. né? Só no áudio aí, preciso de um auxílio, né? Pegando um ganchinho um pouquinho do Marco Aurélio, né? Legal que ele vai ficar conhecido ali como o tempo dos quatro bons imperadores, né? E o Marco Aurélio foi um cara muito legal, mas ele é o que quebra a tradição. Então, porque esses bons imperadores, né? Os antoninos, eles sempre vão adotando, né? Eles tinham filhos biológicos, só que na hora de passar o império, eles não passam por filho biológico, eles vão ver alguém do império e os outros três antes do Marco Aurélio, né? Até o Marco Aurélio, eles vão passar para alguém que não necessariamente vinha da classe senatorial ou vinha alguém que tinha um berço de ouro, assim. Era alguém que tinha se mostrado durante, né, o regime ali do imperador, que era muito capaz, e aí o imperador, antes de morrer, adotava essa pessoa super capaz, que já estava ali pronta para tocar o império, e passava o trono para ele, não para o filho biológico, né? Passava por adoção, adotava e colocava alguém capaz. E aí o Marco Aurélio, ele é muito legal, mas ele vai quebrar essa tradição e vai falar, não, eu vou passar para o meu filho biológico, que já dava todos os sinais que era um cara assim, completamente fora da casinha, que é o cômodo do primeiro vídeo do filme do Gladiador, né? É a história do filho do Marco Aurélio ali, o imperador doido lá é o filho do Marco Aurélio. Aí o Marco Aurélio acha que não, ele é doidão porque ele é jovem, quando eu passar o trono para ele, ele vai, não posso dizer assim, né? Vai criar maturidade, só que não. Então, apesar dele ser um cara muito legal, um filósofo, um exemplo ali do que a gente pensa de philosopher king, né? De rei filósofo, um cara que pensa, que sabe lidar com adversidades, que ele enfrenta várias adversidades ali durante o reinado dele, e ele é um cara super bom, só que, olha só, né? Mete o pé pelas mãos e põe o filho biológico lá. Então, eu acho muito interessante, assim, essas coisas da história de Roma, que quando eu comecei a me debruçar, que eu fiquei fascinado, essas coisas imponderáveis, assim, que acontecem, né? Seja o Augusto, que quando matam o Júlio César ali,
que é o cara que, né, assim, quem estabelece o império é o próprio Augusto, mas o Júlio César que unifica o poder, que vence uma guerra civil, que trouxe a Gália, né, o cara estava ali no meio de um ninho de cobra violento, né, com várias figuras super importantes ali, como o Cícero, o Marco Antônio, o Pompeu Magno, que ele venceu a Guerra Civil, e aí ele é assassinado, assim, né, numa conspiração, não perde no campo de batalha, perde na intriga, e aí vem um moleque de 19 anos, que é o Augusto, na época, né, chega ali nesse ninho de cobra onde mataram uma pessoa mais foda da história, e ele fala, não, eu vou lutar até o fim pelo poder, e conquista o poder, e vence, e estabelece o império. Era o cara, assim, completamente X, né? Ou, pegando o gancho aí também do Marco Aurélio, né, que vinha uma série de bons imperadores depois de muita conturbação política ali, com essas mudanças de dinastias, e aí estabelece, né, cria um período ali, um apogeu para Roma, e aí o cara que é o fodástico vai lá e passa pro filho despreparado, que vai lá e joga o império de novo joga na lama o império. Então é muito interessante, eu acho assim, tem é fascinante, eu acho que dá para fazer muitos paralelos, né, tanto com o Brasil quanto com o próprio Estados Unidos, aí, que é a potência hegemônica da época, que se vê quanta coisa a gente tende a repetir na história, né? É interessante. Pega a palavra aí, fica à vontade. Isso também é uma coisa bem interessante, né? Tem desses ciclos, né? De coisas acontecendo, se repetindo na história. Tem uma parte que você fala sobre acho que foi Augusto, quando ele sobe ao poder, tem um problema de censo, censo não, de fertilidade, né, em Roma, né? Os patrícios estão tendo filhos mais tarde, né? Uma coisa que acontece muito hoje nos países ditos mais desenvolvidos, assim, né? Então, eu mesmo fui ter filho com 35, 36 anos, né? E isso é uma coisa que que aconteceu lá e acontece aqui. Então, é meio que cíclico, né? Essas conspirações também de palacianas, você vê que todas as histórias têm, é impressionante. Isso 2000 anos atrás. Sim, não mudamos muito, né? E, cara, mas conspiração palaciana também é interessante pra caramba na Guerra dos Daiadocos, que é do lado lá do Alexandre o Grande também, quando ele constrói lá o império dele, morre, e aí se divide aquilo. Cara, se você vê as conspirações palacianas dos Daiadocos lá, que foi os generais que ficaram com os espólios ali do império, também é uma coisa muito absurda ali, como tava todo mundo, como o poder, né? O jogo de poder é uma coisa suja, perigosa e cara, você tem que ser um pouco fora da casinha ali para conseguir lidar com isso, né? Às vezes eu que gosto assim de história, política, como hobby, né? Que o quão é difícil você ser uma pessoa bem intencionada, ser uma pessoa do bem e conseguir tocar alguma coisa, porque o círculo de poder é uma coisa muito, assim, né? São muitos interesses graúdos e de pessoas que têm zero escrúpulos. Então, você chegar e dominar uma máquina pública como o Império Romano, ou que seja ali uma administração americana, ou do Brasil, ou de qualquer país relevante hoje em dia, cara, você tem que ser... Tem um australiano que tinha um livro interessante que ele chamava de... Traduzindo livremente aqui, né? Economia do psicopata, ou economia do sociopata, alguma coisa assim, que ele vai usando exemplos históricos de como para você, né, ser um líder eficiente, ou como o nosso jogo político, o nosso jogo de poder, assim, no geral, ele é feito para quem não tem escrúpulos chegar no poder, porque para você conseguir, seja numa grande empresa, ali numa grande multinacional, seja num governo, né, relevante, talvez você pegasse lá, a Nova Zelândia é um governo, sei lá, honesto, que funciona, mas um país grande, um país que
exista muitos interesses, né, de indústria, de, sei lá, pecuária, política externa, várias áreas ali que você tem que ficar girando pratinhos, e aí ele argumenta ali, né, de como é mais fácil alguém que não tem escrúpulo, alguém que saiba passar perna nos outros, e essas pessoas que acabam chegando no caminho. Tinha o general de Gaulle também, o francês lá que lutou a Segunda Guerra, venceu, também tinha uma frase famosa que ele dizia que a ingratidão é um dever do governante, porque assim, para chegar no poder, você precisa de favores, você precisa pedir ajuda, mas uma vez que você chega, cara, não dá pra você ficar pagando os favores que te fizeram. Ele falava que a ingratidão é um dever do governante. Então, você, uma vez lá, você tem que saber agora quem você vai, né, devolver os favores, quem você vai agradar, quem você vai deixar pelo caminho. E eu acho interessante, assim, tem que ter estômago. Também tem uma frase famosa do... Como é que é o nome dele? Do Otto von Bismarck. Acho que é o cara que unificou ali na Alemanha antes das guerras mundiais. E eu também não lembro agora perfeitamente, mas que ele dizia que mais ou menos o governo é que nem uma fábrica de salsicha, né? Que todo mundo gosta da salsicha, gosta de comer, mas ninguém gosta de ver como é feita a salsicha, né? Porque você vai lá, é um processo feio. E ele falava que o governo é a mesma coisa. Ó, você gosta do governo funcionando, né, para o seu cidadão, mas o governo está funcionando para o seu cidadão, cara, o que a gente tem que estar fazendo aqui atrás, né? Que aí ele unificou a Alemanha, ali ele foi um cara que unificou ali os principados todos, que também era um risca-faca danado. Então, eu acho interessante, eu gosto de ver o poder assim meio por esse lado, né? Que não colocar uma coisa, mesmo o Júlio César, que eu sou fã, assim, né? Eu não gosto de falar, ele era o bonzão que fazia, eu gosto de ir nas coisas ruins que ele fazia, no que ele precisou fazer para governar, que não é ser bonzinho, né? Realmente precisa ter falta de escrúpulos, vou chamar assim, tem que ser sanguinário, tem que ser preparado para lidar com aquilo, não é qualquer um. Aí vou deixar para vocês aí, Pedrão, comentários, depois Vitor. Eu estava escutando vocês, eu não sei, talvez eu tenha uma visão um pouco simplória demais, mas isso é ser humano, né? A humanidade é assim, né? Poder, riqueza, isso é o que a gente é, né? O que a gente não é o que a gente imagina que a gente seja, mas a gente é ligado a esse tipo de coisa. O poder ele vai corromper naturalmente, porque é assim, né? Não sei, talvez eu sou simplório demais, mas é a minha visão. E difícil é quando um governo funciona, uma coisa funciona. Esses são verdadeiros os milagres no sentido comum da palavra, né? É mais raro isso acontecer do que as pessoas serem corrompidas e o governo ser o que é, ser o que são. Vitor, quer fazer algum comentário aí? Sim, eu acho interessante isso que você falou mesmo, né? De como, por exemplo, o Júlio César, ele tinha um objetivo, né? Fazer as expansões, e aí ele ia conversando com os líderes daquelas regiões, fazendo as intrigas, né? Você mesmo várias vezes fala que eles eram muito bons em dividir para conquistar, isso é uma tática que eles faziam. E fazendo só um paralelo curto, eu estudei um pouco sobre a história do genocídio armênio recentemente, né? E até mesmo o país Armênia hoje ele é num bolsão muito complicado ali, né? Num lugar, num barril de pólvora, e ele tem que fazer, por exemplo, alianças. É um país cristão, mas faz aliança com o Irã, que hoje só seria o pior país, um país muçulmano para você fazer aliança, né? E o Azerbaijão, que é um país muçulmano e xiita, é aliado dos israelenses, sabe? Então, assim, fica até um negócio complicado de entender, mas entra nisso que você falou. Eles têm um objetivo, objetivo político, e não importa se vai morrer gente, se não vai morrer gente, e vai passar por cima de tudo, de acordo com
se estabelecer hegemonicamente ali naquela região, ou se garantir politicamente, né? É muito difícil. Mas acho que é isso, né? Faz parte da natureza humana. E apesar de eu achar que faz parte, sim, eu acho que tem a tendência da maioria é tentar, do ser humano, assim, é tentar uma vida mais tranquila. Só que não é tão simples, né? A gente vê que existem muitos interesses envolvidos. Então, é interesse comercial, é interesse religioso, é interesse ideológico. E o cara vai tendo que manobrar tudo isso, é muito complicado, né? Então, quando ele encontra algo que é comum a todos esses interesses, ele acaba indo, igual o Júlio César, expansão, riqueza para Roma, mais escravos, mais tudo. O próprio Senado, que era contra as expansões de Júlio César, acaba aceitando, porque ele tem apoio popular e também está trazendo riqueza, está expandindo o império. Então, né, ele consegue convergir vários interesses no mesmo ponto. Né? Mesmo que isso seja ruim para os gauleses, enfim, para quem ele estava ali conquistando naquela região. Boa, vou aproveitar, vou puxar aqui mais para os temas atuais, de onde a gente está no podcast, né? Então, atualmente a gente está aí no segundo imperador de Roma, no Tibério, e aqui a gente acabou de passar pelo episódio da morte do Germânico, que era o filho adotado do Tibério, né? Quando o Augusto foi passar o trono para o Tibério, ele adota o Tibério, mas ele obriga que o Tibério adote o Germânico, que era o sobrinho do Tibério, né, por sangue, para ser o próximo na linha aí. E aí a gente viu que teve alguns fatos mal explicados e o Germânico morre, né, e agora a gente está de volta aí com o Tibério tocando o Império, dando mais proeminência política agora para o Druso, para o seu filho biológico, e também entramos também na guarda pretoriana, ali no prefeito da guarda pretoriana, que é o Lúcio Sejano, alguém que vai ainda ganhar mais proeminência ali nos meus próximos episódios. E queria saber se vocês conheciam um pouco do Tibério, se conheciam essa figura do Lúcio Sejano, e para aí a gente bater um papinho sobre eles um pouco. Aí, Pedro, Vitor, o que vocês conheciam já do Tibério e do Lúcio Sejano? Eu não conhecia, confessando, eu não conhecia, esses nomes não me faz nada. Mas ouvindo você contando a história, o que parece para mim é que esse Tibério era tipo aquela história de azeitona e salada de fruta, sabe? Ele estava um pouco deslocado daquilo que ele queria para a vida dele. E ele vem demonstrando isso, né? Ele vem demonstrando isso e aí a coisa do poder chegou nele, ele, no final, você vai contar a história, ele vai ficar um pouco paranoico com esse tipo de coisa. Enfim, não, mas eu não conhecia essa história. Eu também não conhecia, não. Só uma pergunta, o Druso foi o único filho biológico que o Tibério teve nesse período? Que o Germânico era o adotivo que ficou de legado para ele, né? E o Druso seria o único filho biológico dele. Sim, ele chegou a ter outro com a Júlia, que é a filha do Augusto, né? Ele chegou a casar com a filha do Augusto um tempo ali, se separa, mas ela perdeu na infância, né? Não lembro se perde ainda antes de nascer ou se nasce logo perde e depois ele se divorcia dela, então realmente biológico, até onde eu sei, só o Druso, talvez vale um fact-check aí, mas que eu lembro só o Druso mesmo. E estendendo um pouquinho a pergunta, desculpa, tá? A mãe do Tibério é quem meio que colocou ele. Bom, tem algumas teorias, né? Mas foi que, em tese, ajudou a colocar ele ali no poder, né? Só para poder entender, né? Qual que era a influência dela nesse reinado dele, enfim, se ela teve alguma influência? Não, teve bastante. Então, vamos voltar um pouquinho aí, né? O Tibério era filho da Lívia, filho biológico, que era a esposa do Augusto, né? A segunda esposa do Augusto. O Augusto era casado, teve uma filha biológica que era a Júlia, e passa um tempo aí, eu chego a abordar isso ali durante a Quarta Guerra Civil, entre o Augusto, né, na época Otaviano ainda, não, e o Marco Antônio, mas ele conhece
primeiro marido da Lívia também chamava Tibério, e ele era um cara que desde Júlio César, ele era um cara influente ali, assim, era um senador e tal, não que fosse muito relevante, mas era um cara que estava ali na... E ele conseguiu, como assim, tá sempre no lado errado de tudo que aconteceu até o Augusto. Então ele na Guerra Civil contra o Júlio César, ele estava do lado lá dos libertadores. Aí ele consegue um perdão, e aí quando tem a Guerra Civil de novo, quando junta o segundo triunvirato, né, tem um filho do Pompeu ali, o sexto Pompeu, que controla a Sicília, que é um cara ainda, o último rebelde, vou chamar assim, ali, contra o segundo triunvirato, ele se alia esse cara. Aí depois esse cara cai, ele se alia ao Marco Antônio. Aí o Marco Antônio perde, então assim, ele tá sempre no lado errado da guerra política de Roma. E o Augusto conhece a Lívia, se interessa muito por ela ali, acaba meio que, vou dizer assim, meio que perdoando o Tibério, o pai ali, né? Mas olha, separa que eu quero a tua mulher e mais ou menos tu vive, mais ou menos assim, né? E aí, assim, ela estava grávida na época do Druso também, que é ela teve 2 filhos, a Lívia, antes de conhecer o Augusto, né? O próprio Tibério, que é o imperador, e o Druso, que é um outro filho dela, irmão do Tibério, né? Não o filho do Tibério, que chama Druso. Os nomes em Roma é tenso, porque todo mundo tem o mesmo nome, né? Então o Tibério tinha um irmão que chamava Druso, que aí ele cai do cavalo, morre, já adolescente, assim, e ele dá o nome no filho dele em homenagem a esse irmão que morreu, que chamava Druso também, né? Então a Lívia, né, essa esposa aí que casa, que assim que ela tem o segundo filho, ela se separa e casa com Augusto, e mais ou menos o Augusto também, a mulher dele estava grávida, foi quando ela nasce a Júlia ali, meio que nascem os filhos, ele divorcia da mulher, faz o Tibério, o pai ali, se divorciar da Lívia e casa com a Lívia. Eles nunca tiveram um filho biológico juntos, né, até rola assim várias coisas, porque será que ele era estéril, que a Júlia não era filha dele mesmo, porque ele fica até morrer com a Lívia e nunca tem um filho biológico com ela, né? E ela não é estéril porque já tinha 2 filhos, então... Mas assim, ela vai ser uma mulher muito importante em Roma, extremamente importante, extremamente politizada no sentido de... Ela tinha gravitas político, base de apoio, ela era uma fonte de poder mesmo, assim, sei lá, fazendo um paralelo bem tosco com a nossa realidade, assim, colocar assim com alguém como a Michelle Bolsonaro, sabe, que tem trânsito político, se o Bolsonaro não vai ser candidato, talvez ela seja. Eu acho que assim, coitada da Lívia tá fazendo essa comparação, mas eu quero dizer assim, ela tinha uma base política independente do filho, né? Quando o Augusto ainda era vivo, não, ela influenciava as decisões do Augusto. Augusto levava muito, como posso dizer assim, em consideração o que a Lívia achava. Então sempre ouvia, ela era como se fosse uma conselheira dele, assim. E quando o Augusto morre, ela meio que tem uma base de apoio ali de quem era da velha guarda, assim, vou te chamar assim, apoiava ali, né? Ainda estava vivo, passa a ter a Lívia como referência, ainda mesmo o filho dela sendo o imperador, as pessoas reverenciam ela. E quando o Augusto morre, ele adota, né? A Lívia era a esposa dele, mas ele adota ela e passa uns cargos para ela ter assim uma proeminência política independente, porque se ela fosse apenas a esposa, a viúva não ficava com os espólios, assim, vou dizer, né? A mulher não ficava, ela era até uma figura muito ímpar na história romana, porque ela é uma mulher e conseguiu construir uma base política, e ela vai influenciar ali o governo, assim, o regime do Tibério, o filho, né? O filho dela, quando assume, não o marido, é muito nome igual, mas o Tibão, vou chamar de Tibão, que é o nosso imperador aqui, o filho dela, até, né, ele vai sair de Roma depois, vou pegando aqui um pouquinho o gancho da história, né? Então o Tibério, ele era um bom governador, assim, um bom imperador, no sentido de tentar evitar ao máximo o conflito militar desnecessário. Ele era um cara que ele era muito mais preocupado em ter a casa em ordem do que estar em expansão, por exemplo, né?
Então ele vê, a gente já tem um império gigantesco, isso aqui já é um BO do caraca tocar, não tem para que eu ficar criando mais guerra. Então a ideia dele era muito mais consolidar, levando infraestrutura, criando ruas melhores, né, levando uma infraestrutura melhor, desenvolvendo as regiões. Ele fala, eu tenho muito mais a ganhar expandindo aqui o que a gente já tem, né, melhorando o império atual, do que sair em novas conquistas. E ele focava muito o seu império nisso, de colocar a casa em ordem, de melhorar estrutura, melhorar eficiência governamental ali, né, como que as coisas aconteciam. E a Lívia era uma pessoa que vai estar ali sempre também como, vou dizer assim, influenciando as decisões do Tibério, mas diferente de Augusto, que ela passa a ser, que ela era meio uma conselheira ali, alguém que ficava mais à sombra, né, do poder ali. O Augusto tomava a decisão, se consultava com ela, era evidente, mas ela não... Agora com o Tibério eles vão ter algumas coisas assim, onde o Tibério quer fazer alguma coisa e a Lívia publicamente é contra ou quer fazer outra, e começa a ter algumas coisas assim, que fica chato pro próprio Tibério em Roma, né? Depois ele vai até sair de Roma no final do seu mandato ali, vai ficar, acho que se não me engano, 12 anos fora de Roma, ele nunca mais volta uma hora que ele sai, e muitas fontes apontam ali que uma das razões dele sair de Roma era sair da mãe, de perto da mãe, porque ela influenciava muitas decisões dele, às vezes publicamente ia contra ele, né? E ficava uma coisa em Roma lá, um bafafá que ele não manda nada, quem manda é a Lívia, né? Quando eles batiam de frente com alguma coisa e ela ganhava, né? E ficava, tá vendo? Olha, a Lívia que manda, o Tibério é um fantoche na mão dela. E às vezes ele ganhava o embate, né? Ela queria uma coisa, ele queria outra, e aí ele impunha a vontade dele, mas mesmo assim o que ficava na elite, que a mãe deixou, ele é o filho mimado, ela tipo, então assim, tinha um boato mesmo que ela que tocava o império. E tem uma corrente histórica que é muito anti-Lívia, né, que diz que ela ia matando todo mundo para o Tibério chegar no poder, que o Tibério aí, quem já vai acompanhando o episódio, né, era a quinta opção do Augusto, e todo mundo vai morrendo para ele poder assumir. Então tem uma corrente, tirando o Druso, que é o irmão dele que cai do cavalo e morre, que era um dos possíveis também herdeiros, também estava na frente. O Augusto gostava mais do Druso do que do Tibério, do irmão dele, né? Que esse tem uma morte natural aí, que não é a Lívia que foi acusada, mas tinha um sobrinho, que era o Marcelo, que morreu, e aí já falam que foi a Lívia que matou. Teve os outros dois filhos, os dois netos do Augusto, né, filhos do Agripa, com a Júlia, filha do Augusto, né, mas que ele adota o Caio e o Lúcio César, que também ele adota, cria, que era quem ele queria colocar, e os dois também morrem tragicamente, e também falam que foi a Lívia que matou os dois. Então tem sempre essa conspiração aí, dizendo que, e não é fofoca, assim, se eu não me engano, é o Suetônio ou o Plácido. Tem um dos historiadores romanos que indica que foi a Lívia que saiu matando todo mundo mesmo. Não é, sinceramente, assim como eu vejo. Eu acho que ela era uma figura importante, mas, assim, sei lá, as mortes também podem ter acontecido sem ela ter metido o dedinho ali. Mas ela, sim, realmente vai, principalmente no governo do Tibério, ali no regime do Tibério, ser alguém que tem muito poder e muita influência. Eu posso dizer assim, ela tem uma base de apoio dela, e ela vai tocando isso. Tem uma outra fonte de poder ali, que também é exercido por uma mulher, que é engraçado, que é a Agripina, que é a esposa do Germânico, né? Esse filho adotivo do Tibério que acaba de morrer aí, que ela acusa o Tibério, né, o Pisão, de estar envolvido ali na morte do Germânico e tal. Só que ela tem 5 filhos com o Germânico. Então, mesmo o Germânico morreu, a partir dali ela começa a divulgar o quê? Que, olha, o Augusto escolheu o Germânico para dar sequência, ele não escolheu o Tibério. Então ela começa a lutar o seguinte:
quando o Tibério for embora, não é para ele deixar o Druso, que é o filho dele ali. Uma hora que o Tibério for embora, é para um filho do Germânico assumir. E é o que de fato vai até acontecer, que vai ser o Calígula, ó, que bom filho. Mas assim, ela vai brigar muito. Então, é engraçado que nesse período da história tem duas mulheres exercendo muita influência na política romana. Uma é a Lívia, né? Que é a mãe do Tibério, que aí no sentido não de que ele que fosse uma força contra o Tibério, mas é alguém que tem um poder que não depende do Tibério, e a Agripina, que é uma força contra o Tibério mesmo, né? Porque ela não aceita que o marido dela morreu, ou que foi assassinado, e ela tem 5 filhos e está lutando para colocar os filhos dela no poder também, o que não vai dar muito bom ali para frente um pouco com o Tibério, mas... Então, assim, a Lívia realmente... Esse é um momento ímpar na história, até acho que eu vou precisar abordar um pouco mais isso, né, de tantas mulheres estarem com influência, o que não era uma coisa normal. E aí, a minha visão, assim, só para fechar aqui, era que eu acho que essa coisa que a Lívia matou todo mundo, é meio um pouco da psique romana ali, de não aceitar uma mulher com muito poder, sabe? A mulher tinha uma situação, tinha um papel muito bem definido na sociedade romana, que era criar os filhos, e esse era o papel delas, assim, né? Não era se envolver em política. Política era uma coisa para os homens, e o fato dela ter conquistado tanto poder, talvez seja a fonte principal ali desses argumentos. Mas também não podemos esquecer que sim, todo mundo foi morrendo para o Tibério chegar lá, então vai saber realmente quanto ela está envolvida. Mas o mundo antigo era muito louco, né? Medicina, assim, um dos que morre lá foi ferido, que tinha tomado um ferimento, infeccionou, espalhou. Não precisa muito para a gente saber também que o cara tá em guerra, lutando lá, vai saber aonde, tá uma ferida, a infecção espalha, a pessoa acaba morrendo, não precisa muita conspiração para isso acontecer, dá para ter sido natural, né? Vou passar aí vocês conheciam um pouco da Lívia, Agripina aí? Na verdade, quando você estava falando, depois de viver 5 anos aqui no meio dos italianos, você começa a entender algumas coisas, já que você estava falando, que eu posso fazer esse link. É difícil generalizar, claro que é difícil generalizar, eu sei a minha realidade. Mas a mama tem uma influência, assim, muito presente, uma influência emocional, né, muito presente para todas as famílias. Então, não é... A gente anda, né? Eu teve um episódio que eu ouvi de você, Bruno, que dizia que sobre o modo do povo viver naquele tempo. E é impressionante, né? Como o modo que o povo vivia antes, é claro, não de alimentação, não, mas o modo de viver, assim, emocionalmente, do pessoal viver como é hoje, entendeu? Consigo ver claramente algumas coisas que eles faziam, né, que os romanos faziam, e que está presente hoje na cultura italiana. E a mama, né, que possivelmente é uma teoria aí da conspiração, se as mulheres fizeram isso, as mães fizeram isso pelos filhos, é uma grande ponto de interrogação. Mas a mãe é uma referência. Para toda a família italiana, a mãe é uma referência. É uma das expressões que a gente tem aqui e que é universalmente conhecida é o mamma mia. Então, assim, tem um fundo, né, que possivelmente, né, poderia ter alguma coisa, mas sim, a influência da mãe nas famílias, isso aí não tem como negar. Então, poderia ser uma herança dessa época. Pegar um ganchinho também que... italiano é muito famoso por falar com as mãos, até o Pedrão aí já tá falando, mexendo, mas... Já ouviu uma história, não lembro qual foi a fonte, para ser sincero, eu acho que foi até minha avó que me contou isso, mas não lembro. Mas ela falou, por que os italianos
falam tanto com a mão também, falam que é uma herança direta de Roma, porque como eles saíram conquistando todo mundo, né? E você vai expandindo para lugares onde não falam sua língua e tal, como é que você comunica, né? Vai, pega ali o negócio, põe aqui. Então, que os italianos desenvolveram esse falar com as mãos justamente pela expansão do Império Romano, né? Que como você se comunica, né? Hoje em dia a gente tem O gestonhol, né? O gestonhol. O gestonhol, porque então você chega lá, tem um monte de links, você tem que se comunicar e o gesto passa a ser algo importante, né, na comunicação ali, de você fazer passar mensagem, e isso acabou desenvolvendo os italianos a serem esses falar com as mãos, assim, tanto seja termo gestual. Eu achei interessante, mas... Isso é muito realidade. Aqui a gente tem uma cidade, um morro, no outro morro, eles têm um modo diferente de falar certas palavras. Eles têm uma comida que é só deles, né? Então, a gente está no Brasil, a gente pensa, nossa, mas como é possível, né? Que um povo que mora um perto do outro é um pouco difícil de entender. Mas a gente tem que lembrar que eles estavam, hoje parece perto, naquele tempo eles estavam 2 morros que era 20 quilômetros de distância, era um dia de viagem, então não era uma coisa tão simples você viajar. E aí surgiram essas coisas, né? E claro, os romanos trouxeram gente de tudo quanto é tipo, que precisava de alguma... A Península Itálica ali, né? O sul era dominado por grego, o norte era dominado por etrusco, o meio ali que eram os povos latinos ali, ainda existiam outros... Então, mesmo na Itália, ali, quando eles começam a expandir, não era que era uma coisa, uma cultura unificada, não, era uma cultura etrusca no norte, grega no sul, né, mais geral ali no meio, uma coisa mais itálica mesmo, mas mesmo assim, né, tinha os latinos, tinha os volcianos, tinha os samnitas, que já eram bem mais próximos do que entre si, do que com os etruscos e com os gregos, mas mesmo assim, eram outras línguas, outros costumes dentro da própria Itália mesmo. Então, às vezes, o morro ali que você está falando 20 km por outro podia ser ali, um lado é etrusco, o outro é latino. Então... E Bruno, depois que cai também o Império, se divide e só vai se juntar mais recentemente, antes perto da Primeira Guerra, se não me engano. Vai se reunificar novamente. Da Itália, não é? Olha, eu entendo que sim, viu? Para eles reunificarem a Itália como uma coisa só, porque aí vão tendo várias... eu não sei se em algum outro momento talvez tenha se reunificado inteiro, mas eu acho que vai ser lá talvez com Mussolini mesmo, viu? Que vai unificar... Antes, me corrija aí, Felipe. É com o Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele, lá era de Savoia, lá daquela região do Piemonte, ele que vai começar o movimento de reunificar. Mas ficou... Na verdade, unificar, porque nunca foi único, é sempre dividido. Sim, tem até uma série no Netflix que... Ficou no mudo aí. Ficou no mudo. Pedro, você se mutou aí. Porque morreu meu AirPod. Por isso minha bateria tá acabando aqui. Deixa eu espetar o meu notebook aqui, senão daqui a pouco ele apaga, aí a gente cai. Mas conta aí que você estava falando do processo de unificação recente da Itália. Eu não tenho muita informação, mas o que eu sei é que até o Garibaldi, né? O Giuseppe Garibaldi fez parte disso, né? De unificar. Depois que ele terminou o trabalho dele aqui, ele foi para o Brasil. Ele foi para o Brasil. Aqui ele foi separar, ele foi tentar separar o Sul, agora é unificar aqui. Né? Unificar o Sul, né? Unificar o Sul. Mas é interessante, né? Eu, assim, também conheço pouco da história do Garibaldi para querer falar aqui, mas eu achei muito curioso que ele participa aí do processo de unificação da Itália e depois vem para o Brasil, como o cara era chamar ele um revolucionário, de certa forma, né? Não importa onde ele está, ele fala, não, onde eu estiver, eu vou mudar a estrutura política, seja no Brasil, acabei de chegar, já não, vamos mudar isso aqui, na Itália. Mas assim,
A Itália é o país mais invadido do mundo. Claro, pega a palavra. Não, eu só ia falar que no Brasil, que em qualquer cidade tem um nome lá, Rui Barbosa, aqui na Itália, em qualquer cidade tem uma rua Giuseppe Garibaldi. É interessante aí. E... Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Já que eu estou aqui. Você falou, a gente está falando do Tibério, né? E como o Augusto, ele não queria o Tibério. Então, se eu não me engano, até no testamento dele, ele coloca, tipo, ele passa o cargo, mas deixa assim, já tô tendo que fazer isso porque não tem outra opção, né? Mas eu queria entender por que ele pegou esse ranço, né, com o Tibério, assim. Porque para mim, Olha, depois você fala que ele foi um bom administrador, um bom, entre aspas, governante, bom, né? Um bom, começa bem e termina mal, mas assim, o ranço, assim, do Tibério com o Augusto, eu acho que é sempre se sentir a segunda opção, né? Mas eu acho que o grande ranço que o Augusto pegou do Tibério, que tem um evento que ele meio que abdica da política e vai se isolar ali, vai para, não me engano é para Rhodes, que ele sai ele se autoexila, né? Resolve ir para Capri, lá o Augusto queria mandar ele, se não me engano, era resolver algum BO na Armênia ali, queria dar, assim, o Augusto vinha dando muita importância para ele, sempre colocava ele como alguém que não era a primeira opção, mas não era aquele também, eu não gosto de você, você não vai ter papel nenhum, assim, né? Você não vai ser um imperador, mas ele era tratado como filho, ele cresceu ali, ele sempre teve cargo de relevância, sempre teve cargo de comando. O Augusto, acho que desde que o Tibério tinha 15, 16 anos, já coloca ele na vida pública, sempre com importância, sempre usando o poder que ele tinha para avançar a carreira do Tibério, pular etapas, né? Tinha o Cursus Honorum, por exemplo, você só ia poder ser cônsul seguindo a letra da lei com 40 anos, aí vai ser com 25, porque o Augusto, né, queria que ele já tivesse experiência, então o Augusto vinha preparando ele para ser alguém de muita relevância, né? E aí ele, se eu não me engano, quando é a morte do Marcelo, que é o sobrinho que ele via na frente do Tibério, né? Já tinha morrido o Druso, que era o irmão do Tibério, e já morreu o Marcelo, que era o sobrinho do Augusto, que estava na frente do Tibério, assim, né? Então, o Tibério entra em relevância de novo, e ele casa o Tibério com a Júlia, que era a única filha que ele tinha, né? Então, a filha biológica do Augusto. Então, o Augusto estava mostrando que o Tibério ia, assim, ter um papel muito importante ali no Império, né? E aí, a Júlia tinha os 2 filhos com a Agripa, que o Augusto adota. Aí é difícil entender o que levou à motivação, né? Mas chega um momento aí que o Tibério está cheio de poder, né? Cheio de prestígio. Ele tinha... esqueci o cargo exato, o nome do cargo que o Augusto deu para ele, mas ele deu como se fosse assim, tribuno perpétuo, alguma coisa assim, que basicamente o cara tinha poder quase igual ao do Augusto, né? Só ficava embaixo do Augusto no Império, então, mas onde ele tivesse, ele também, não importa se tem um governador local, se o Tibério estiver lá, é o Tibério que vai mandar. Então, assim, ele está elevando o Tibério, apesar de ter mostrando que ele tinha 2 netos que ainda eram muito jovens, mas que ele ia colocar os netos na frente, né? Só que o Tibério estava ali ajudando, de fato, o Augusto a tocar, e aí chega uma hora, ele está tendo um problema no leste, o Augusto vai mandar ele para lá e fala, não, quero me exilar, vou para a ilha de Rhodes lá, se não me engano, e abandona. E aí o Augusto fica muito puto com ele. Isso, com certeza, foi quando o Augusto fica enfurecido com o Tibério e nunca mais tem a mesma relação com ele, né? Até então, ele era uma segunda opção, assim, ao meu ver, por não ser uma ligação sanguínea com Augusto, né? Augusto tinha uma preferência de alguém que fosse da dinastia dos Júlio, né? Porque ele não tinha sangue juliano nenhum. Então, a minha interpretação é que o Augusto estava tentando achar alguém com sangue juliano, porque quem conseguiu isso foi o Júlio César, né? Ele não queria agora passar por um Cláudio totalmente ali, ele queria arrumar alguém que tivesse uma conexão com o Júlio César também, né? Essa é a minha leitura, um pouco assim. Então,
me parece que era por isso que ele deixava o Tibério mais para trás. Mas aí, uma vez que o Tibério sai de Roma e fica exilado lá, aí eles brigam feio, assim. Aí o Augusto fica muito assim, não aceita mais ele de volta por muito tempo. Depois ele desiste, quer sair do alto exílio, o Augusto não deixa mais ele voltar. Só quando morre os netos, né, do Augusto que ele vai de novo ter que, putz. Mas mesmo assim, não volta tipo, filhão, vem para meus braços. Me parece que até então era uma relação ali, vou dizer assim, quase de pai e filho que ele tinha com o Tibério. Apesar de não ser o filho preferido, vou chamar assim, né? Ele tinha uma relação de, você é o meu filho não preferido, mas você é o meu filho. E uma vez que ele sai, se autoexila ali e vai contra o Augusto, realmente ali. Aí dizem muito que ele foi embora por causa da esposa dele, que era a Júlia. O Augusto também aprontou, né? Assim, ele era casado, o Tibério, com a Vipsânia, que era, se eu não me engano, filha do Agripa, que era o braço direito ali do Augusto. Mas ele, o Tibério e essa Vipsânia, eles eram, assim, um casal apaixonado, sabe? Super apaixonado. E aí a mulher dele estava grávida, tudo esse Druso, o filho que ele tem, Druso, é dessa Vipsânia, né? Então, assim, ele estava constituindo uma família e estava super bem ali com ela. Aí, por causa de uma dessas mortes, não lembro se foi o Druso que morreu ou quem que morreu ali, que o Tibério passa a ganhar mais relevância, o Augusto obriga o Tibério a separar da esposa, da Vipsânia, que ou estava com um bebê recém-nascido ou estava grávida ainda no final de gestação, quando o Augusto falou, chega, acabou esse casamento, se separa porque agora você vai casar com a minha filha, que é a Júlia, no sentido de politicamente mostrar que ele passou a ser o cara mais relevante porque estava casando com a filha dele. Só que ele obrigou o cara a se separar da esposa que ele amava, que estava com o filho. Você tá tendo um filho recente aí, mano, Vitor, né, que disse que teve um filho recente. Imagina alguém falando, não, separa aí, abandona abandona não, né, você vai continuar sendo pai, mas abandona seu núcleo familiar agora e vai casar com uma pessoa que você odeia, porque ele já não gostava da Júlia. E quando ele casa, a Júlia era o maior biscate do mundo. Tipo, ele era o cornão, ela esfregava na cara dele que ele era corno, sabe? Saia dando pra todo mundo mesmo. Na época, o Augusto não sabia que a Júlia era essa quenga, né? Mas, assim, o Tibério já sabia. O Tibério casa com ela, vive, tipo, porra, assim, me tirou da esposa que eu amava pra me jogar na maior vagabunda que me trata mal, ela odiava também, eles não eram compatíveis, assim, nenhum. Então, assim, ele saiu de um relacionamento muito feliz para ir para um relacionamento extremamente infeliz, onde ele era o corno manso, porque vai fazer o quê? Né? Até o Augusto descobriu que ela fazia, que ela era uma quenga do caramba, assim, ele não podia chegar lá e falar, sua filha é uma vaca, né? Tipo, como é que você conta isso pro imperador? Então, assim, ele tinha que aguentar aquilo e eu acho, assim, tentando entender um pouco a cabeça do Tibério, acho que isso fez ele ficar muito pé da vida com o Augusto. E o Augusto ficou muito pé da vida com ele, com esse autoexílio dele ali, de quando o Augusto mais precisou, ele falou não, né? Agora que ele estava, quando o Augusto teve que dar o braço a torcer e, assim, o Augusto começou a mostrar para Roma, olha, eu preciso de Tibério, Tibério é o cara que vai estar aqui, o Tibério é o meu número 2. Ele vai lá e fala, não, foda-se, tu tá com um neto aí na linha, depois eles vão passar na minha frente, então foda-se, eu já que vou ficar aqui. E se autoexila. Aí depois, quando ele tá nesse exílio, o Augusto descobre as peripécias que a filha dele fazia, briga com a filha, exila a filha, aí ele manda a filha exilar e, né, ele deixa o Tibério se divorciar da filha dele, né? Aí que o Tibério também quer voltar para Roma e tal, mas aí Augusto me fala, não, agora tu não volta, aí fica aí, não foi tu que quis ir embora, até morrer os 2 netos. Mas então, assim, teve essas questões familiares, né? O Augusto, ele era muito difícil com isso. Pô, eu imagino ter que se divorciar com um casamento feliz, com um filho que acabou de vir, né, fruto de um casamento feliz, e você... Hoje a gente, no Brasil, todo mundo casa, né, a maioria das pessoas casa por opção, com quem você tem afinidade, com quem você constitui família. No mundo antigo, isso não era uma coisa normal. Então, quando acontecia de um casal realmente se amar, dar certo, era uma coisa, assim, diferente, né,
acho que a felicidade de ter uma família constituída crescendo ali, nós três somos pais aqui, né? Quando nascem os nossos filhos, é uma coisa assim tão extraordinária. E nesse momento da vida vem alguém e fala, sai, divorcia, separa. E não é pra ir pra alguém que você gosta, é pra ir pra uma tranqueira, uma vagabunda do caralho, que sai de um casamento feliz pro mais infeliz possível. Então, acho que isso causou um pouco no relacionamento dos dois ali, né? E da parte do Augusto é Fica isso. parecendo que o Augusto, fica parecendo que o Augusto ele pensava nesse objetivo dele aí, que era do Império, né? E passava por cima de tudo, né? Das vontades de todo mundo e para manter essa unidade, manter esse poder. Isso aí acabou que, mas agora eu consegui entender. Acabou que criou um ressentimento no Tibério, que também que tomou algumas atitudes que criou ressentimento no Augusto, né? Mas é porque o objetivo deles não era tão comum assim, né? Um queria ser imperador, mas o outro queria que fosse da dinastia Juliana. Então, criava essas situações. Então, abordei um pouco no último episódio também que existem, assim, 3 correntes históricas de Roma do que o Tibério queria para a vida, né? Um que diz que não, ele queria ser imperador desde sempre, almejava isso, outro que não, que ele não queria, né? O negócio dele não sei não se ele não queria assim, mas ele não era um cara que tinha prazer em ser imperador ali, ele vinha muito com uma questão de dever, né? Compromisso que ele tinha que ter, mas assim, ele gostava ele era um cara mais assim, ele não tinha as qualidades que precisava ter, né, do que se espera de um cara muito carismático, de um cara que a população amava, que tinha aquele espírito guerreiro romano. Ele era um bom general, ele era um bom, como posso dizer assim, administrador, mas ele não era um cara que tinha oratória que inflamava as massas, como, por exemplo, o Germânico tinha, como o Júlio César tinha, como o Augusto tinha. Ele era um cara que, com as massas, ele sabia fazer o jogo de poder, assim, vou chamar, sentar na mesa do CEO, vou chamar assim, e conversar, mas ele não sabia descer pro chão da fábrica ali, ser um cara que era amado no chão da fábrica ali, que pro soldado tá disposto a morrer por ele, né, assim, que ele nunca teve esse carisma e era uma coisa meio necessária ali, né? Uma coisa que Roma levava muito, assim, esperava-se muito de uma liderança, você ser um bom orador. Isso passava à frente de tudo, era você saber dominar as massas, não só as massas gerais, assim, né? Mas mesmo você fazer discursos no Senado, que o pessoal, se você não era um bom orador, cara, a chance de você se destacar na elite romana era muito difícil. E ele não era esse cara, né? Então, eu acho que sempre tinha um pouco disso também, de o pessoal achar que faltava alguma coisa nele, né? Ele nunca conquistou a população como o Júlio César conquistou, como Augusto conquistou, como o Germânico tinha conquistado. E ó que o Germânico, né, ele estava lá fazendo campanhas, o pessoal amava ele com as campanhas na Germânia, lá vingando o Teutoburgo, mas era campanha que estava custando muito caro mesmo, né? Assim, tipo assim, o cara, ele venceu ali, mas perdeu 2.000 barcos, que seria, sei lá, custou 50 bilhões de dólares para ir lá dar um pau numa tribo germânica que, no grande teatro ali do mundo antigo, não valia nada, né? Então, para o pessoal ali, para o povão de Roma, aquilo era o máximo. Estamos vingando, sangue nos olhos, mas assim, para quem está administrando o Império, pô, tu foi lá gastar 50 bilhões para quê? Né? Para fazer um comercial legal, para tu falar, tipo, olha só, vencemos uma batalha, vingamos Teutoburgo, mas trouxe riqueza? Não. Custou dinheiro pra cara, dominou aquela região, tá garantido que aquela província é nossa? Não, os caras venceu a batalha, o que sobrou fugiu, quando a gente for lá vai ter que brigar de novo. Então assim, tu não conquistou nada, né? Tu só gastou, mas o povão adorava, as massas adoravam. Então assim, e ele acho que se frustrava um pouco com isso também, de falar, porra, eu tô aqui fazendo o meu máximo pro Império rodar direitinho e a galera tá preocupada só com bater em bárbaro que não traz nada para
de concreto para o Império, né? Só enfraquece o Império. A gente gasta recurso, a gente gasta dinheiro, a gente, né, morre nossos soldados para fazer umas campanhas de relação pública, porque era o que, no final, era o que dava para você tirar ali de bom, era fazer, tá vendo? Vengamos Teutoburgo, recuperamos uma águia. Beleza, que aquilo tem um valor simbólico, mas eu acho que o Tibério era um cara pragmático que fala, cara, isso pro Império em si não agrega, né? Então, e acho que ele tinha essa dificuldade de criar uma conexão com o povão romano justamente por causa disso. Posso... Quando a gente entra no Coliseu e olha aquela obra enorme, você pensa, qual a quantidade de recursos que foi colocado ali? Tá? E quantidade de sangue, de suor, de toda aquela coisa que a gente sabe. Mas é justamente se fazer aquilo por essa carisma que talvez Tibério não tinha, né? Porque todo mundo estava... Júlio César, Augusto, trazia coisas enormes para Roma, então todo mundo ia junto. Quando você diz, né, tem uma famosa, eu estava pesquisando aqui, uma coisa que ele dizia, que ele deixava o luxo para os outros, né? Tibério falava isso, é o que eu descobri aqui googando aqui. Então, quer dizer, pouco carisma não vai trazer grandes feitos. Então, essa era o que se pensava